Muito boa noite para vocês que estão me ouvindo, me vendo. Dá aquele joinha para mim saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, para eu poder dar início a esse conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como estudar ciência da natureza, cara. Vai ser uma aula top, eu vou te ensinar exatamente quais são as melhores formas de você estudar ciência da natureza. Biologia, física e química, cara. Eu vou te passar o beabá aí, tá? O passo a passo para você estudar essas três matérias que geralmente são, assim, as vilãs da galera aí na prova do Enem, né? São matérias que o pessoal tem tido muita dificuldade nas provas do Enem dos últimos tempos e a gente vai falar especificamente sobre isso nessa aula de hoje. E também eu vou fazer o sorteio lá dos livros, vou fazer o sorteio aqui ao vivo só para quem estiver presente na live. Se a pessoa ganhadora do sorteio não estiver presente na live, não vai ganhar o livro, cara. Não vai ganhar o livro, vai passar para outra pessoa. Eu vou sortear uma outra pessoa, tá? Então vamos lá. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me dá só um joinha aí para eu ter certeza. Eu não vi antes. Desculpa, eu fiquei falando aqui, me perdi nas minhas próprias palavras. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Beleza, o Leandro aí já mandou a confirmation para nós. Então vamos dar continuidade nessa live de hoje. Como estudar ciência da natureza. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Só fala para mim assim, ó. Se você tem dificuldade em alguma dessas três matérias de ciência da natureza, ou biologia, ou física, ou química, fala aí para mim nos comentários, só escreve aí em qual delas você tem dificuldade, que é para eu saber, né, em qual delas vocês têm mais dificuldade. Escreve isso. Pô, se for biologia, coloca que é biologia. Se for física, coloca que é física. Que aí eu vou tentar dar uma focada maior ao longo da live nas matérias que vocês disserem para mim que tem maior dificuldade. Então fala aí para mim qual é que você sofre mais para aprender. Vai lá, vou esperar um pouquinho aí. Química e física. Só pode escolher uma. Escolhe uma. Tem que ser a pior de todas. Só escolhe uma. Química, beleza. Física. Física. Ninguém vai falar biologia, né, velho? Que paia, né? Tá bom. Química. Química e física. Tem que escolher uma, galera. Escolhe uma. Não pode ser duas, não. Escolhe uma assim pra você falar, pô, essa é a que eu peno mais, essa é a que eu tenho mais dificuldade, essa matéria me derruba em ciência da natureza. Física, química, química não é de ai, velho. Tá bom. Não, então beleza. Então eu vou dar o meu enfoque praticamente todo em química e física. Vou falar um pouquinho de biologia também, mas vou focar mais na parte de química e física, que é o que vocês têm maior dificuldade, beleza? Então, olha só, galera. Primeiramente, apesar de ser professor de biologia hoje, né? De eu ser professor de biologia, tá? Todos os professores de biologia estudam muito química e física, tá? Na faculdade, inclusive, a gente tem várias matérias de química e várias matérias de física, tá? Biólogos, por exemplo, a gente estuda cálculo, a gente estuda física, a gente estuda biofísica, a gente estuda fisicoquímica, tá? Então a gente estuda todas essas coisas. E eu especificamente já dei aula de física e de química também, além de biologia. Não no ensino médio, né? Eu não dei aula de biologia, de química, de física e de química no ensino médio. Mas eu já dei aula de física e de química para o ensino fundamental, tá? E já tive a chance, assim, de estudar várias matérias de física, de química mais até do que física, tá? A biologia e a química, elas são muito interligadas. Então, sim, eu posso te ajudar a estudar melhor essas matérias, até porque existem técnicas bem apropriadas para você, né, estudar exatas de uma forma mais eficiente. Dessas três da ciência da natureza, de fato, a biologia é a que tem o maior volume de conteúdos para a prova do Enem, tá? Eu acho que de toda a prova do Enem,
a biologia é a matéria que tem o maior volume de conteúdo. A dificuldade da biologia, então, se encontra especificamente nessa questão do volume de conteúdo. É muito conteúdo, é muito assunto. A biologia é infinita, cara. É muita coisa. Se você for querer estudar tudo, você tá lascado. Já a física e a química, apesar de terem um volume menor de informações para a prova do Enem, não que essas duas ciências sejam menores do que a biologia. Tô falando assim, em relação à prova, né? O conteúdo de física e o conteúdo de química é menor do que o conteúdo de biologia, bem menor. De biologia é o maior. Talvez o que concorra aí com biologia em volume de conteúdo seja a história, tá? O conteúdo de história também é realmente gigantesco. Mas assim, o conteúdo de biologia, ele é realmente muito grande. Os outros dois não são tão grandes assim, mas tendem a gerar maior resistência. Tendem a gerar maior dificuldade no entendimento. Agora eu preciso de um feedback de vocês também. Vai me dando esse feedback aí durante a live. A maior dificuldade de vocês em química e física é em relação às contas ou é em relação à teoria? Fala pra mim assim, aí você só escreve assim, contas ou teoria. Escreve aí pra mim. A maior dificuldade de vocês em relação à física e química é em relação às contas ou é em relação à teoria? Escreve aí pro pai, vai lá, manda bala aí. Contas ou teoria? Contas ou teoria? Teoria, beleza. A Saram já falou que é a teoria. Quem mais? Vocês? Contas, teoria, contas. Química, o problema é a teoria. Isso, beleza. Então vai me mandando esse feedback aí. Quem não tá escrevendo, eu quero a participação de todo mundo. A gente tem poucas pessoas nessa live, mas não importa. Vocês que estão aqui vão receber o melhor conteúdo que eu posso dar. Então, dificuldade muito na teoria, alguns com as contas. Beleza. Tô estudando matemática básica para sanar esse problema. Beleza. Então, olha só, galera. A primeira coisa que a gente precisa determinar, então, é se a dificuldade de vocês está nas contas ou se a dificuldade está na teoria. Por quê? Porque, primeiro, investigar onde está essa dificuldade, tá? Vai ajudar você a conseguir traçar uma metodologia mais apropriada para solucionar esse problema. Então vamos lá, primeiro, se o seu caso é especificamente nas contas, talvez você não tenha um problema com física ou com química. Talvez o seu problema é com a matemática, tá? A matemática, ela pode derrubar muita gente. Se você não sabe matemática básica, você realmente vai ter muitos problemas na física e na química. Por quê? Porque a física e a química usam a matemática como uma ferramenta primária para você desenvolver aquele conhecimento. Então, você precisa dominar a matemática básica, tá? Precisa. Então, por exemplo, se você não sabe potência, se você não sabe conta com vírgulazinhas ali, tá? Se você não sabe frações, se você não sabe esses fundamentos da matemática, isso vai gerar muita dificuldade na física e na química, naqueles cálculos estequiométricos, né? Nas contas lá, nas fórmulas de física. Então, o seu primeiro compromisso é a matemática básica, você tem que saber, senão você morre em ciência da natureza, tá? Sem nenhuma chance de começar, porque por mais que você entenda a teoria, se você não conseguir fazer uma conta simples, você vai morrer na praia, entendeu? Você vai morrer na praia. Em muitos casos, isso acontece até com a biologia. Eu vejo, por exemplo, muitos alunos que quando chegam nos módulos de genética, tá? Eles têm muitas dificuldades até mesmo em relação às contas de genética. E, cara, as contas de genética são muito fáceis, são contas básicas da sexta série do ensino primário. Conta de fração, multiplicar ali, dividir fração, né? Somar e multiplicar fração, basicamente é isso. E tem muita gente que morre na genética por conta da fração, tá? Então, se o seu problema é na matemática básica, você tem que fazer um compromisso aqui comigo hoje de que você vai solucionar esse problema da matemática básica, tá? Você tem que correr atrás e estudar, nem que você pegue o livrão lá do ensino fundamental, você pega o livrão lá do fundamental, estuda matemática, que é para solucionar esse problema da sua vida, beleza? Então vai lá, fala para mim quem o problema aí é nas contas, quem tem problema simplesmente nas contas.
e acha que o problema é a matemática básica, fala assim, Alisson, eu vou solucionar esse problema, promete isso daí pra mim, escreve aí, eu prometo que eu vou solucionar esse problema. Escreve isso aí pra mim pra eu saber que você está comprometido realmente a solucionar o problema da matemática. Porque sem a matemática você vai tomar muito tombo na ciência da natureza, tá? Você precisa resolver esse problema. Matemática básica, tá, galera? Que eu tô falando. Não tô falando de matemática avançada, não. Porque aí é um problema lá da matemática. A gente pode fazer uma live especificamente só sobre estudar matemática, tá? Beleza, o Lucas tá perguntando. Um livro didático bom de biologia. Um dos que eu vou sortear hoje, o livro do Amabs. É um livro muito bom, eu recomendo muito. O livro da Sônia Lopes também. São os dois que eu mais gosto, tá? Beleza, galera? Respondendo aí, eu prometo, vocês são top da balada. É isso aí, eu quero ver compromisso de vocês, né, em solucionar esse problema. Tem gente que arrasta esse problema da matemática por anos no cursinho e fica contando com a sorte, né, de Deus abençoar de não cair aquela conta que ele não sabe fazer, beleza? Mas você tem que se comprometer a solucionar o problema e não a ficar empurrando ele com a barriga. Você vai ficar com esse elefante na tua sala até quando? Até quando que tu vai ficar com esse elefante? O cara chega lá no terceiro ano de cursinho, segundo ano de cursinho, quando cai uma conta de potência, o cara treme na base. Entendeu? O cara treme na base. Quando cai uma equação, um problema lá de estequiometria, o cara treme na base. Até quando você vai ficar com esse problema com a matemática? Não pode, não pode. Tem que solucionar e tem que solucionar para ontem, tá? Tem que solucionar para ontem. Senão isso vai te derrubar na matemática. Agora vamos lá. Tem gente que tem um problema nas contas também, mas o problema não é na matemática básica. A pessoa sabe as operações básicas, ela domina a matemática básica, ela é tranquila, a matemática básica para ela é tranquilo, tá? Mas ainda assim ela tropeça nas contas. Fala para mim, só fala eu, se esse é o seu caso. Se esse é o seu caso, se o seu caso é esse de você domina as contas básicas, mas ainda assim vai mal nas contas de física e química. Você domina a matemática básica, mas ainda assim vai mal nas contas de física e química. Se esse é o seu caso, fala eu aí pra mim. Vai, fala eu pra eu saber que é você, que esse é o seu caso. Se tem alguém assim. Vai lá, fala aí pra mim. Isso, olha aí, já tem gente falando. Eu, beleza. Então, esse é o segundo caso. O primeiro caso é o que é o mais fácil de resolver, matemática básica, a gente já falou. O segundo caso é a pessoa domina a matemática básica, mas ainda assim vai mal nas contas. É o pessoal que está falando eu, beleza? Então, massa. Vocês que falaram eu, prestem muita atenção. Se o seu problema não é na matemática básica e ainda assim você está tropeçando nas contas de física e química, eu vou te dizer o seguinte. O seu problema não é nas contas. O seu problema é na teoria. Porque se a matemática para você é ok, se a matemática tá fluindo bem, tá? A única razão de você não conseguir fazer as contas lá da física e da química, a única razão para você não conseguir fazer as contas da física e da química é que você não está interpretando adequadamente aquela situação, aquele problema. E se você não está interpretando adequadamente aquela situação, aquele problema, isso significa que você não entendeu como deveria ter entendido a fundamentação teórica, tá? Então, por exemplo, questão de genética. Vamos pegar o exemplo da biologia que é bem facinho de enxergar. Questão de genética. O cara sabe fazer conta de fração tranquilo, sabe fazer probabilidade, ou seja, ele domina a matemática. Mas ainda assim ele não consegue acertar as questões de genética. O problema dele está nas questões, o problema dele está no exercício, o problema dele está na conta em si? Não. O problema dele é que ele não está enxergando solução para aquele problema que é apresentado. E se ele não enxerga uma solução para aquele problema, só tem uma explicação. A teoria que está por trás dali, ele não aprendeu. Porque se ele tivesse aprendido a teoria, ele conseguiria pegar aquela teoria e aplicar aquela teoria, conseguiria pegar aquela teoria e aplicar aquela teoria na resolução daquele exercício, tá? Por exemplo, eu particularmente, eu faço pouquíssimos exercícios, galera, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Eu faço pouquíssimos exercícios, tá? Pouco mesmo, tá? Muito menos do que vocês, pode saber que eu faço muito menos. No entanto, se você me trouxer questões de genética de
tudo quanto é tipo, a chance de eu acertar a questão é muito alta. Por que a chance de eu acertar a questão é muito alta? Não é porque eu treino as contas, é porque a teoria ela é tão bem consolidada na minha cabeça e eu consigo articular essa teoria tão bem ao ponto de quando eu enxergo um problema, imediatamente todo aquele conhecimento teórico que está aqui no meu cérebro, ele desperta uma solução para aquele assunto. Por quê? Porque eu domino a teoria. Então, a partir de agora, nesta live, o nosso foco é ciência da natureza, como o próprio nome diz, é a ciência da natureza. A ciência, ela é construída a partir de metodologias específicas. É uma sistematização de um conhecimento natural específico formulado na forma de palavras, tá? Então, basicamente, quando nós estamos estudando ciências da natureza, o que nós temos que entender é como os cientistas sistematizaram aquele conhecimento na forma de palavras. E estas palavras vêm pra gente na forma de teorias, na forma de postulados, na forma de leis, na forma de teoremas. Nós temos que entender o que está por trás dessa formulação, como os caras chegaram neste conhecimento, para que finalmente aquele conhecimento faça sentido na minha cabeça e eu consiga reproduzi-lo numa questão, num exercício ou coisa desse tipo. Então, a partir de hoje, presta muita atenção no que eu estou te falando. O seu foco para melhorar em ciência da natureza tem que estar na teoria. Então, Alisson, minhas notas em ciência da natureza podiam melhorar. Como eu faço para melhorar minhas notas em ciência da natureza? Significa que eu tenho que martelar uma quantidade absurda de exercícios? É isso que significa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Significa que você tem que fortalecer o seu conhecimento teórico, tá? A um nível mais alto que você puder. Isso garantirá que você vai conseguir fazer mais questões, né? E acertar essas questões mesmo sem treinar muitas questões, tá? Mesmo sem treinar muitas questões. Vai lá, responde para mim fala para mim se vocês entenderam essa lógica que eu estou te passando. Vocês entenderam essa lógica que eu estou passando? Fala para mim, fala assim, Alisson, entendi. E qual é a lógica que eu estou te passando? Que para melhorar em ciência da natureza, para avançar nesse conhecimento, você precisa realmente focar na teoria. Dominar a teoria é a melhor forma de acertar mais questões. E não fazer mais questões, tá? Não fazer mais questões. Isso, muito bem. Então a galera tá falando aí pra mim que entendeu. Eu espero realmente que tenha entendido. Por que eu estou martelando neste ponto? Porque eu vejo muitos alunos que têm dificuldade em física e em química e, ao invés de se esforçarem mais na teoria, eles se esforçam por fazer mais exercícios. Eles se matam em fazer listas e listas enormes de exercícios, como se fazer muitos exercícios fosse realmente fazer com que eles acertassem mais os exercícios. E não, essa lógica não é simples e direta. Não existe, essa relação não é proporcional dessa forma, tá? Essa relação não é proporcional. Quanto mais exercício eu faço, mais exercício eu acerto, tá? E eu aprendi isso do jeito mais duro que vocês possam imaginar. Eu aprendi isso na faculdade, quando eu estava estudando cálculo, tá? Eu estava estudando cálculo e eu tinha uma dificuldade enorme em cálculo. E eu percebi o seguinte, primeiro que a minha dificuldade era na matemática do ensino médio, tá? Eu não consegui vencer aquela etapa, então o conteúdo que o professor de matemática estava passando era muito complicado para mim. Depois, quando eu consegui finalmente dominar aquela matemática mais trivial, mais básica do ensino médio, ainda assim eu estava mandando mal em cálculo. Por quê? Porque eu estava focado em fazer muitos exercícios, achando que a mecanização dos exercícios ia fazer eu acertar mais exercícios. Mas isso só me conduzia a uma frustração enorme. Por que me conduzia a uma frustração enorme? Porque quanto mais exercícios eu fazia, mais exercícios eu errava. E mais eu achava que era burro em matemática e era burro em cálculo. Enquanto, na verdade, eu não estava entendendo completamente os aspectos teóricos, tá?
Isso já aconteceu com vocês também? Fala pra mim, já aconteceu com vocês? Vocês falam assim, pô, eu não entendo essa matéria, então vou fazer muitos exercícios. E aí você sai errando um exercício atrás do outro e aquilo só aumenta o seu desespero e faz você sentir, se você se sentir burro naquela matéria. Vocês já se sentiram assim? Já aconteceu com vocês, de vocês terem essa sensação de que, putz, caramba, que merda, eu não aprendo isso de jeito nenhum, porque você está usando a estratégia errada. Quando, na verdade, se você fortalecer a teoria, os exercícios vão fluir com muito mais naturalidade, tá bom? Então a galera respondendo aí, ó, sim, sim. Eu sei que já aconteceu, eu sei que já aconteceu comigo também, tá? Mas é assim mesmo, não se preocupem. Agora a gente vai corrigir esse problema, tá? A gente vai corrigir esse problema e vai direcionar você para o aprendizado correto, para que você comece a acertar esses exercícios, tá? Galera, só um aviso aqui no meio dessa live aqui, não posso deixar de fazer o merchan, né? O merchan que o curso Fórmula da Aprovação 2.0 tá aberto. Se você ainda não tá inscrito, cara, não perde a chance, as inscrições são só até amanhã, hein? Só até amanhã as inscrições. Lá eu ensino todas essas paradas que eu tô falando aqui, então você não pode marcar toca não. Vai lá e se inscreve no curso, o link tá na minha bio, beleza? Já fiz o merchan aqui, né? Já fiz o jabá. Agora vamos continuar. Tá, Alice, eu entendi que eu tenho que fortalecer a minha teoria. Agora prestem atenção, peguem um papel e uma caneta, porque o que eu vou te ensinar aqui agora você precisa anotar. Vocês estão com papel e caneta aí? Pega um papel e uma caneta, porque o que eu vou falar aqui agora vocês precisam anotar. Prestem atenção, vocês estão com caneta? Posso falar? Vocês estão com caneta e papel aí? Se não tá, corre lá, pega, porque você tem que anotar isso que eu vou falar agora. Não tem como eu escrever aqui, eu vou falar e você vai ter que anotar. Vai, então com caneta e papel, me responde aí, que é pra eu poder continuar, velho. Sim, eu não sei se esses sims que estão aí são do sim dessa pergunta ou era da pergunta anterior. Mas vai lá, eu vou continuar então, vocês não estão falando os bagulho, eu vou continuar, hein. Presta atenção, então. Precisa que você anote essas coisas aí, hein? Então, beleza. Eu vou falar, então. Então, tá bom. Tá na mão, chefe. Então, tá bom. Massa. Então, vou continuar. Ó. Eu vou trabalhar com dois contextos. O primeiro contexto é do aluno que faz cursinho. Primeiro, eu vou falar do aluno que faz cursinho. E aí, depois, eu vou falar do aluno que estuda sozinho. O que é o aluno que faz cursinho? É um aluno que tem aula presencial ou aula online. Ou seja, você faz um cursinho presencial ou um cursinho online. Se bem que agora na quarentena todo mundo está no online. Mas independente, se você faz cursinho, eu vou falar para você primeiro. Se você estuda 100% sozinho, aí depois eu vou falar para você, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual estratégia você vai utilizar para estudar física, química, que são as ciências da natureza que vocês disseram que tem mais dificuldade? Então presta atenção. Primeiro passo é assistir a aula. Primeiro passo. Então, escreve aí no seu caderno. Assistir a aula. Esse é o primeiro passo. A aula vai servir como mecanismo de apresentação daquele assunto para você. O professor tá pegando aquele assunto e tá mastigando ali, ó. Tá te dando leitinhozinho, um leitinhozinho, assim. O professor tá te dando leitinho na boquinha. Aí ele pega aquele leitinhozinho ali, ó, e te apresenta aquilo, tá? O professor te apresenta. Só que tem um detalhe. A aula somente a aula, só a aula é insuficiente para o seu aprendizado. Por que a aula é insuficiente? Isso vale para qualquer aula. Porque o professor, ele domina o conteúdo. Então, ele vai te passar aquele conteúdo de um jeito bem facinho, velho. De um jeito bem mastigadinho, igual eu falei antes, um leitinho mesmo que ele tá te dando. Então, é muito palatável, né? Ouvir a aula é muito fácil, é muito gostoso. Dependendo do professor ainda, nossa, a aula é uma delícia, tá? Aquele professor top, que explica direitinho, que fala bonito. Ainda mais se o professor for bonitão, né? Aí pronto, aí acabou. Aí é a aula perfeita, né? Se for aquela professora gatona, aí pronto, aí você tá no céu. Aí é tranquilaço assistir a aula. Assistir a aula é mole, né? Assistir a aula é mole. Aí você assiste a aula ali, vai aprendendo, vai entendendo um montão de coisa, tá? Só que isso é insuficiente. Mas vamos lá. Vocês, quando o professor está falando,
É tranquilo de entender? Vocês conseguem entender quando o professor está falando? É tranquilo fazer isso? Diz aí pra mim, o que vocês acham? Quando o professor está falando, é tranquilo de entender o que ele está falando? Vocês conseguem captar a mensagem? O professor de química e de física estão falando, principalmente se for um professor ruim. Tem uns professor meio fraco, eu tenho que admitir. Mas via de regra os professores são bonzinhos lá e aí eles vão falando. É tranquilo de entender o que ele está falando? Ou alguém de vocês tem muita dificuldade em entender o que o professor está falando? Em acompanhar o professor? Sim, né? Beleza. Às vezes. Não, tem gente falando que não, tá? Nem sempre, tá? Tudo bem. Então, olha só. Se é tranquilo entender o professor, aguarda aí que eu falo com vocês que entendem o professor daqui a pouquinho. Para quem não entende o professor, o seu problema está na linguagem que o professor está utilizando. Isso, teve até um aluno que falou ali, ó, quando o professor se expressa bem. Então, se o professor consegue adaptar aquele conteúdo à sua linguagem, muito provavelmente você vai entender. Quando o professor não consegue fazer isso muito bem, as chances de você não entender aumentam. Isso significa que o seu nível de linguagem científica, informação sobre aquele conteúdo, está muito abaixo do que o nível que o professor está se comunicando, tá? Ou seja, o professor está se comunicando com a turma no nível acima do seu. Isso significa, então, que você está aquém da média da turma naquele momento, ou pelo menos daquilo que o professor acha que a turma deveria saber. Isso significa que você está abaixo, tá? Não é para ficar triste, nossa, se eu sou burro, estou abaixo da média. Não, não é isso não, tá? Isso significa que você está abaixo. Fato, você não precisa ser o top em todas as matérias ou entender todas as matérias da melhor forma. Isso vai acontecer, existem diferenças, tá? Quando isso acontece, significa que você precisa tirar esse déficit, você precisa tirar esse lapso que existe entre você e o nível da aula. Como que você vai fazer isso? Você tem que voltar em conhecimentos básicos. Você tem que voltar no básico, porque se você não está acompanhando aquele nível, significa que o nível mais básico foi lá que você morreu. Então, por exemplo, se o professor de física tá dando uma aula, se o professor de física está dando uma aula de leis de Newton e você está boiando, significa que o conteúdo de vetor foi que você ficou para trás. Foi lá atrás que você perdeu. Não é aqui agora que você tem que lutar. Você tem que voltar. Você vai ter que voltar. Se o professor de química, tá dando reações orgânicas e você tá perdido, o seu problema não é em reações orgânicas. O seu problema, é naquela parte lá de ligações químicas, na parte de polaridade, na parte de reação ácido-base, talvez, entendeu? Então, assim, se você está com dificuldade naquela aula que o professor está falando, o seu problema não é naquela aula, o seu problema é anterior. Entenderam isso? Então, o que você tem que fazer é voltar e identificar onde aconteceu o problema. O seu problema não é ali, o seu problema é antes. Você tem que voltar, obrigatoriamente, tá? Não esquece disso, você vai ter que voltar. Agora, quando você estiver entendendo o professor, ótimo, essa primeira etapa está concluída. Então, qual era a primeira coisa que você tinha que fazer? Assistir a aula. Enquanto assiste a aula, você deve se esforçar por anotar as informações mais relevantes que o professor está passando. Beleza? Ou seja, você vai montar um caderno, tá? Então, legal. Acabou a aula, você fez o seu caderno, tá? Acabou a aula, você fez o seu caderno. Qual é o segundo passo? Você vai estudar sozinho agora, correto? Qual é o segundo passo? Antes de começar a estudar aquele conteúdo pelo livro, você vai ler o que o professor passou daquela aula no caderno. Então escreve isso daí, ó. O primeiro passo foi assistir a aula. O segundo passo é ler o que o professor passou na aula. Você vai ler no seu caderno. Vai começar a estudar, pega o caderninho, lê o que o professor passou na aula, e esse é o segundo passo. Entenderam o segundo passo? Diz pra mim se vocês entenderam o segundo passo. Fala isso pra mim. Entenderam o segundo passo? Bora, galera. Responde rápido.
Então, olha só, primeiro passo, assistir a aula. Segundo passo, ler o que o professor passou na aula no seu caderno. Esse é o segundo passo. Tudo bem? Alisson, por que eu devo ler o que o professor passou para mim no caderno? Por uma simples razão. Os professores, eles têm maior expertise nas provas de vestibulares do que os alunos. Isso é um fato. Por quê? Porque nós trabalhamos com isso. Nós vivemos disso. Então, nós fazemos as provas, corrigimos as provas, fazemos questões. A gente respira isso o dia todo, tá? Isso está na fórmula de aprovação 2.0? Com certeza, com muito mais detalhes, cara. Inclusive, se vocês ainda não assinaram a fórmula de aprovação 2.0, vão lá e assine. Amanhã é o último dia para você adquirir esse curso, tá? Curso top. Lá eu ensino de todas as matérias. Então, beleza, vamos lá. Lê o caderno. O caderno do professor vai ser o seu guia. O caderno é o seu guia. O caderno é o seu guia. Ah, como assim o caderno é o meu guia? O caderno é o seu guia. Por quê? Porque o caderno é a cabeça do professor. O caderno é a cabeça do professor, cara. O professor colocou ali no quadro aquilo que é mais importante, que ele julgou ser mais importante para a prova. Você não pode ignorar essa informação. Então, o caderno vai funcionar como um filtro de informação. Por quê? O seu terceiro passo é ir para o livro. Depois que você viu o caderno, você vai para o livro. Ah, isso, então eu assisti a aula, li o caderno, aí eu vou para o livro. Isso. Então, o terceiro passo, qual é o terceiro passo? Livro. Você vai ler aquele capítulo no livro didático. Inclusive, hoje, no final da live, eu vou sortear um livro didático de física, tá? Então, beleza. Você vai ler no livro didático. Ah, isso é legal. Então, vamos lá, galera. Vamos revisando aqui. Primeiro passo, aula. Segundo passo, caderno. Terceiro passo, livro. Mas, Alisson, no livro tem muito conteúdo. Sim, por isso que o caderno é o seu guia. O caderno é o seu guia para quando você chegar no livro, você saber qual conteúdo você tem que se dedicar mais e qual conteúdo você não precisa se dedicar tanto. Entendeu? O caderno filtra para você qual conteúdo você deve focar. Ah, o professor falou isso aqui, então essa parte aqui eu vou focar mais. Ah, isso aqui o professor nem comentou, o professor nem falou nada disso daqui. Ah, então essa parte aqui eu vou pular. Ou eu vou passar mais rápido, tá? Então o caderno é o seu filtro. O caderno é o seu guia. Coloca aí, hashtag caderno é o meu guia. Isso aí, escreve aí, hashtag caderno é o meu guia, para eu saber que vocês pegaram essa ideia. O caderno, ele não é a sua fonte primária de conhecimento. A sua fonte primária de conhecimento é o livro. O caderno é só o guia para dizer qual conteúdo você deve estudar com mais afinco no livro ou qual conteúdo você deve estudar com menos afinco no livro, tá? Essa é a função do caderno. Mas o caderno não é a sua fonte de conhecimento primária. Sua fonte de conhecimento primária é o livro. Beleza? Sua fonte de conhecimento primário é o livro. Isso, ó, o pessoal compartilhando aí a nossa hashtag. Hashtag caderno é o meu guia. É isso daí, né? Quero ver mais gente escrevendo essa hashtag aí. Isso, escreve isso daí. Caderno é o meu guia. Muito bem. Hashtag caderno é o meu guia. É isso daí. Espero que vocês tenham entendido isso. Então vamos lá. Aula, caderno e livro. Agora, Alisson, como que eu vou ler o meu livro? Presta muita atenção. Quando você chegar no seu livro de física, de química, tá? De biologia nem tanto, a gente está falando mais de física e química. Mas quando você chegar no seu livro de física e química, você vai aplicar uma técnica de Active Recall chamada de questionário. Então, olha o pessoal, muita gente colocando a hashtag aí. Muito obrigado, galera. Vocês estão bem participativos nessa live, né? Então, olha só, quando você for para o livro, você vai aplicar uma metodologia de Active Recall chamada de questionário, tá? Você vai aplicar uma metodologia chamada de questionário. Galera que já está matriculada no meu curso, tem lá uma descrição perfeita, completa de como fazer a técnica do questionário. Já a galera que não está matriculada no meu curso, vai dar uma olhada nos destaques. No meu destaque aqui no Instagram, tem um destaque só sobre a técnica do questionário. Vai lá, eu quero que você dê uma lida para você saber como é que você vai fazer, porque é essa técnica que você vai aplicar. Você vai aplicar a técnica do questionário, tudo bem?
Ah, legal, Alisson, vou aplicar a técnica do questionário. Durante a execução da técnica do questionário, você gera perguntas e respostas a respeito da teoria, que é para fortalecer o seu conhecimento teórico a respeito daquela disciplina. Beleza, finalizou a técnica do questionário, você vai aplicar uma outra técnica de Active Recall chamada de método FIMA. Ah, Alisson, legal então. Aula, caderno, livro. No livro eu aplico a técnica do questionário. Isso. Terminou a técnica do questionário, você vai aplicar uma técnica chamada de método FIMA. Galera que está no meu curso já sabe como é que funciona o método FIMA. Tem vídeo lá explicando detalhadamente. Quem não está no curso, vai no meu destaque e tem lá um destaque explicando o método FIMA. É óbvio que não é tão aprofundado assim, mas já dá para resolver muita coisa. E se você quer se inscrever no curso, as vagas só vão até amanhã, não esquece disso. Beleza. Agora, ó, vamos de novo. Tem como alguém... para ciência da natureza é melhor o questionário, tá, Gabriela? Questionário é melhor para ciência da natureza. Deixa o SQ3R lá para ciências humanas, tá bom? Tô com saudade dela com você, mas nenhuma saudade do cursinho. Obrigado pela parte que me toca. Eu fico muito lisonjeado, né? Mas beleza. Alguém poderia fazer um resumo aí pra mim do que eu falei, ó? Aula, caderno, livro. No livro você faz o questionário. Terminou o questionário no livro, você faz método FIMA. Método FIMA, beleza? Então, se você está na dúvida como é que faz o método FIMA, não dá tempo de eu explicar aqui nessa live. Se você está matriculado no meu curso, você vai lá e vai assistir essa aula lá no curso, módulo 3. Se você não está matriculado no curso, se matricula, senão você lê o destaque aí onde tem escrito método FIMA, eu explico como é que faz, tá bom? Então, beleza. Então, alguém... por que não o SQ3R para a natureza? Porque o SQ3R vai dar muito trabalho. E eu quero que vocês gastem mais tempo fazendo método FIMA do que fazendo SQ3R em ciência da natureza. Deixa o SQ3R para as humanas, tá? Esse procedimento vai levar muito tempo? Vai levar muito tempo, óbvio que vai levar muito tempo, mas o objetivo dessa live é fazer com que estudantes que tenham dificuldade em ciência da natureza solucionem esse problema. Então, não tem como solucionar um problema grave com técnicas rápidas, entendeu? Não adianta querer cortar caminho. Se a gente tem um problema numa disciplina, a gente vai resolver esse problema. Vai custar tempo? Vai. Infelizmente, mas é a vida, esse é o jogo. É nessa tentativa de querer encurtar algumas coisas que não podem ser encurtadas que o atalho se torna um desespero depois. Porque aí você vai empurrando aquilo com a barriga, não aprende nunca. Quando você vê, você está com um elefante parado dentro do seu quarto que você não consegue resolver, tá? Então, muito bem. Alguém aí que tem o final bolinho, eu não sou um bolinho, tá bom? Disse assim, ó, assiste a aula, lê as anotações no caderno, lê o livro Técnica do Questionário, mais o método FIMA. Não é bem assim que escreve método FIMA, mas tudo bem, tá valendo, beleza? Isso não é aula de inglês, então tá ótimo, tá? Muito bem. Agora, olha o quarto passo. Presta atenção, próximo passo. Depois que finalizou o método FIMA, vocês vão jogar as perguntas do questionário. No Anki na forma de flashcards, beleza? No Anki na forma de flashcards. Olha só, o Isaac falou assim, ó. Desde que apliquei FIMA para termodinâmica, comecei a aprender essa bosta. Isso, exatamente, tá? Funciona top, funciona super, cara. É ótimo, é tudo de bom, tá? Então, legal. Então, vamos lá. A nossa colega Eu Não Sou um Bolinho falou tudo certo ali, os nossos passos. Depois do método FIMA, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as perguntas do questionário e vão jogar essas perguntas no Anki. Vocês vão jogar as perguntas do questionário no Anki para que vocês possam revisar esse conhecimento teórico depois. Galera, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Não sai da live agora nem a pau. Presta atenção. Não se iludam achando que vocês vão aprender teorias complexas de ciência na primeira vez que vocês forem expostos a elas.
Não se iluda achando que você vai aprender a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, as leis da gravitação universal, né? Não se iludam achando que vocês vão aprender esse conhecimento teórico complexo na primeira vez que você foi exposto a esse conteúdo. Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Para que um conhecimento teórico entre na sua cabeça e comece a fazer sentido, você precisa mastigar aquele conteúdo, você precisa passar por ele várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. É isso que vai fazer com que o teu cérebro consiga expandir aquela ideia até que ela realmente comece a fazer sentido na sua cabeça, tá? Então você precisa passar por ela várias vezes. Por isso que quando você faz o questionário, o seu objetivo é simplesmente responder as perguntas para que você consiga avançar para o próximo estágio. Mas isso não significa, tá? Galera, tá bugado para vocês? Vocês estão me ouvindo? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem agora. Dá um joinha para mim se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem agora. Se tá tudo normal. E até que parte vocês me ouviram, para eu poder repetir o que vocês não ouviram. Tá normal agora, né? Pra mim não tava travando não, pra mim tava tranquilo aqui. Então olha só, eu vou repetir a minha ideia então que eu tava falando. Vou repetir tudo. Não se iludam achando que vocês vão aprender teorias científicas complexas na primeira vez que vocês forem expostos a elas. Não se iludam, não achem isso. Então, por exemplo, você teve aula, né? Teve aula de, sei lá, um conteúdo de física ou de química complexo, né? Uma teoria difícil. E você foi estudar e você ficou com aquela sensação de que você não aprendeu ela completamente. Não tem problema, não é para se desesperar, porque nenhum ser humano aprende uma teoria científica complexa da primeira vez que ele é exposto a ela. Isso não existe, a não ser que você seja um gênio aí, mas não é o caso, né? Não é o caso, nós somos seres humanos normais. Então, para que você aprenda essa teoria complexa, você tem que ficar remoendo ela. Você tem que ir e voltar, você precisa ir e voltar nela, ir e voltar nela, ir e voltar nela. É por isso que você aplica a técnica do questionário, porque na técnica do questionário, você produz as suas perguntas e respostas, joga essas perguntas e respostas no Anki, tá? E o Anki vai ficar mostrando esse conteúdo para você de forma repetida. Pode ser que naquele dia em que você foi exposto àquele conteúdo, você não precisa aprender todos os detalhes, ter ficado 100%, não precisa. Tira essa neura da cabeça de que você tem que aprender aquela coisa na hora. Dá tempo para o teu cérebro processar, deixa ele mastigar a informação, tá? Deixa ele mastigar as coisas. Beleza? Deixa o teu cérebro mastigar aquele conteúdo para que você possa, para que o seu cérebro tenha tempo de mastigar aquele conteúdo e aí sim, opa, voltou. Aí sim você vai começar a aprender e a dominar aquele conteúdo. Dê tempo. Não se obrigue. Eu tenho que aprender isso aqui hoje, que senão eu sou burro, eu não entendo nada, caramba. Oh my God. Não fica nesse desespero não, cara. É normal você não aprender aquilo de primeira, tá? Então você expõe o teu cérebro àquele conteúdo, tu expõe o teu cérebro àquele conteúdo. E depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai jogar no Anki as perguntas e vai ficar remoendo elas ali, ó. O Anki vai ficar te mostrando aquele conteúdo ali, tá? Vira e mexe, o Anki vai ficar te mostrando. Depois que você cadastrar as suas perguntas no Anki, o que você vai fazer? Você vai fazer exercícios. Mas hoje foi o dia da aula, você viu a aula, você viu no caderno, você leu no livro, você fez o método FIMA, você jogou as perguntas no Anki
e você vai fazer exercícios. Eu quero que você faça 5 exercícios no máximo. 5 exercícios no máximo. Alisson, 5 exercícios no máximo! É, exatamente. 5 exercícios no máximo. Eu não quero que você faça uma lista de 200 exercícios, 500 exercícios, 100 exercícios, 50 exercícios. Sem chance. Não é para fazer isso, tá? O que eu quero que você faça é que você vá lá, faça 5 exercícios no máximo, tá? Rebeca, tudo isso que eu tô falando vale para matemática, só que matemática tem algumas especificidades também que a gente pode tratar em uma live futura, tá? Mas a maioria vale para matemática também, tá? Então você vai fazer 5 exercícios no máximo, daquela primeira vez. Só que aí, você não cadastrou flashcards no Anki? Toda vez que o Anki te mostrar esses flashcards desse assunto, toda vez que o Anki te mostrar, você vai fazer mais um bloquinho de exercícios. Então, por exemplo, eu estudei hoje, suponho que eu estudei, né, sei lá, pode ser leis de Newton, esse é um exemplo fácil de dar. Estudei as leis de Newton, cadastrei um monte de flashcards no meu Anki com teorias das leis de Newton, tá? O que eu tenho que fazer? Toda vez que o Anki me mostrar esses cartões, toda vez que o Anki me mostrar esses flashcards, o que eu devo fazer? Eu devo fazer mais alguns exercícios sobre esse assunto. Isso é o que eu chamo no meu curso de exercícios espaçados. Exercícios espaçados. É literalmente isso que eu acabei de ensinar para vocês, tá? É isso, galera. Essa é a metodologia que vocês devem aplicar para o estudo de ciências da natureza, tá? Vou repetir para ustedes tudo que eu falei. Aula, caderno, leitura no livro, na técnica do questionário, método FIMA, cadastra os cards no Anki, depois faz exercícios espaçados, tá? Não tem segredo. Essa é a metodologia, não tem erro. É só aplicar, beleza? É só aplicar, tá? Espero muito que eu tenha ajudado vocês todos com esse conhecimento que eu passei para vocês, essa estratégia de como estudar as ciências da natureza. Usa para física, química e biologia. Pode usar isso aí à vontade, porque vai ser super top para você aumentar as suas notinhas, beleza? Agora presta muita atenção, porque eu vou finalizar esta live fazendo o sorteio aqui dos livros didáticos agora, beleza? Ó, estou usando aqui este aplicativo de sorteios no Instagram, beleza? Vou usar este aplicativo de sorteios no Instagram. E se o ganhador não tiver aqui na live, aí eu vou sortear outra pessoa, tá? Só vai valer se o ganhador estiver presente aqui na live, tá? Então, olha só, vou selecionar o post aqui. O post teve 260 comentários e ele está sorteando, ó, ele está sorteando. Deixa ele fazer o trabalhinho dele, que ele vai sortear, e aí eu vou dizer quem foi o ganhador. Vou mostrar aqui para vocês também, ó, ele está sorteando, não sou eu que estou fazendo, processo altamente isonômico. Ele já processou aqui todos os comentários de todo mundo que comentou, e agora eu vou clicar aqui no botão de sortear. Ah, ele está guardando ainda, ele está consolidando aqui os comentários. Olha lá, ele está processando todos os comentários. Aí eu aperto o botão de sortear e ele me gera a pessoa que ele julgar que é a ganhadora. Beleza? Aleatoriamente, é claro, né? Por isso que é um sorteio. Então vamos lá. Vocês estão... É isso. Teve até uma pessoa que falou assim, pô, ajudou muito, obrigado. Vocês gostaram desse conteúdo? Já tinham pensado em estudar dessa forma que eu passei para vocês? Já tinham pensado nisso? Dá um feedback aí pra mim. Fala assim, pô, Alisson, gostei, diferente, nunca tentei desse jeito, achei legal, vou tentar essa semana. Dá aquele feedbackzinho aí pro pai, saber que valeu a pena esse conteúdo. Galera, não saiam da live agora, vou saber quem é o ganhador dessa bodega, velho. Olha, pronto, ele processou todo mundo. E aí agora eu vou sortear o ganhador. Então, rufem os tambores que a gente vai descobrir quem vai ganhar os livros aí, tá?
Ah, só um detalhe antes de apertar o botão do sorteio. Se vocês gostaram muito desse conteúdo, cara, isso daqui não é nada perto do que eu ensino no Fórmula da Aprovação 2.0, cara. Vocês têm que entrar nesse curso, cara. Amanhã é sua última chance de entrar nesse curso. É o último dia que o curso vai estar aberto para você entrar. Então vai lá, clica no link da minha bio e eu ensino várias dessas estratégias para ciência da natureza, para biologia, para química, para física, para matemática, para português, para literatura, para história. Eu ensino para tudo, cara. Não perde a chance. Clica no link da bio para você aprender a estudar e eu ainda te ensino as técnicas, como fazer questionário, como fazer o Anki, como fazer método FIMA, cara. Vale ouro esse curso, vale ouro. Eu podia cobrar R$ 1.500 nesse curso, tava barato, viu? Olha só o jabazão, né? Que jabazão cabuloso, hein? Que jabazão cabuloso. Então vamos lá, vamos descobrir quem foi o nosso ganhador, né? Deste sorteio de hoje. Olha só, ele deu aqui o ganhador. Ó o ganhador. Vocês estão vendo aqui quem é o ganhador? Pera aí. Esta pessoa que está aqui embaixo, ó. Levi Estedeia, sei lá, né? Levi Estedeia, é alguma coisa assim. Esta pessoa está na live, se manifeste agora ou eu vou sortear outra pessoa. Levi Estideia, é alguma coisa assim. Levi Estideia. Essa pessoa está na live, está ao vivo agora com a gente? Se não, eu vou sortear outra pessoa. Vamos lá, pessoa Levi Estideia. Olha só! Está aí, ganhou, tá? Então pronto, você foi a ganhadora dos livros. Após a live, por favor, entre em contato comigo pelo direct para me passar suas informações para eu poder te entregar esses livros, beleza? Galera, é isso, foi um prazer, tá? Estar com vocês nesta live, espero que eu tenha ajudado vocês. Novamente, não deixe de adquirir o curso Fórmula de Aprovação, tá incrível, tá sensacional esse curso. Clica no link da minha bio. Beijo, me liga, a gente se vê na semana que vem. O pai vai fazer live na semana que vem também, não perde, hein? Não perde, só conteúdo top aqui nesse Instagram agora, véio. É nós na fita e os Playboy no DVD.